Então, abramos na página 98, crescimento integral, módulo básico para discipulado. Crescimento integral, e nós estamos aí na lição de número 13, né? A família de Deus. Esse versículo nós vamos dar para memorização aqui. Todo mundo deveria memorizar que Hebreus 10, 25, né? Eu vou ler nessa versão aqui, depois a gente lê na versão revista e atualizada. Nessa versão aqui fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia aqui em letra maiúscula, falando do dia da volta de Jesus, né? Então, na versão atualizada fala: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia da volta de Cristo. Não deixemos de congregar. Tem alguém que tem deixado de congregar? Oremos por eles, né? Para que Deus tenha misericórdia e desperte esses corações faltosos. Vamos orar então? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de estudarmos a Tua palavra e sermos alimentados, sermos fortalecidos, sermos santificados, sermos edificados pela palavra do Senhor. Portanto, meu Deus, aplica essa palavra no nosso coração e abençoa, ó Pai, cada pessoa aqui, cada pessoa que vai ouvir, ó Pai, esta mensagem, e que o Senhor desperte, ó Pai, aqueles que estão faltosos, que não têm congregado, ó Pai, para que sejam obedientes à Tua palavra, pois a Tua palavra nos diz: não deixemos de congregar, mas que possamos, ó Deus, congregar e estarmos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, em maturidade espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos chegando perto do final desse livro, né, Crescimento Integral. Nós temos aí ainda a lição número 14 e lição número 15, e vale a pena, até você, se você não leu ainda, né, está lendo. A lição de número 14 fala chamados para servir, e nós vemos aqui sobre os dons, né? Você tem alguma dúvida sobre os dons, né? Os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre os dons naturais, né? Os talentos naturais. Então, vale a pena tá lendo aí, mas em todo caso nós vamos chegar lá também, se Deus quiser, e a última lição vai falar sobre crescimento integral. Muito bem, vamos aqui para a nossa introdução, na página de número 99, que diz: muitas pessoas estão enfermas na alma por desentendimentos mal resolvidos ou expectativas quebradas em relação à convivência com outros cristãos. Isso é uma realidade e é triste, né? Essa realidade. Pessoas feridas por causa de desentendimentos e de relacionamentos quebrados, e isso com outros irmãos, né? Página de número 99. Seguindo então na nossa introdução, isso acontece em parte por falsas expectativas quanto às outras pessoas. Discernir a natureza da igreja é de fundamental importância para o equilíbrio de nossa convivência, né? Às vezes as pessoas têm a expectativa de que estar na igreja, estar no meio de pessoas santas, bondosas, e que nunca vão te ofender. Mas isso não é verdade, porque nós somos uma congregação de santos, sim, pela graça de Deus, mas de pecadores, né? Então, somos pecadores. E volta e meia nós vamos ofender ou ser ofendidos, né?
mas nós precisamos exercitar a prática cristã, as virtudes cristãs, uma delas é o perdão, né? E também o pedir perdão, o arrependimento, né? Algumas figuras nos ajudam a entender essa natureza única. Que natureza? A comunidade de discípulos é a família de Deus, com pessoas em vários níveis de maturidade e com suas dificuldades de relacionamento. Então, na igreja, tem aqueles que são crianças na fé, tem aqueles que estão crescendo, tem aqueles que já alcançaram a maturidade espiritual, então aqui tem aqueles que parece que nunca cresce, né? Infelizmente. Interessante que, estudando hoje no curso sobre liderança e revitalização de igreja, o autor, né, falando, o pastor Felipe Fontes, falando sobre a questão da maturidade, não é simplesmente conhecimento, ter muito conhecimento. Às vezes a gente confunde com maturidade com ter muito conhecimento. Mas às vezes a pessoa pode ter muito conhecimento e ser imaturo. Mas como assim? Porque é um conjunto de coisas, não é só ter conhecimento bíblico. Tem que ter conhecimento bíblico, mas também ter as emoções transformadas, né? Então, conhecimento, sentimento, agir e reagir de acordo com a palavra de Deus. Tá vendo? Aí é a maturidade espiritual. Conhecimento, sentimento dominado pela palavra, ação dominada pela palavra de Deus e reação dominada pela palavra de Deus. Então é um conjunto de coisas. Então, não basta conhecer muito de doutrina, mas não ter prática. Isso não, às vezes as pessoas com sentimento, né, que em vez de ser governado pela palavra, é governado pelos sentimentos, e sentimentos muitas vezes ruins. E ação e reação. Né? Como que você age e como que você reage. Então isso aí tem a ver com maturidade na vida do cristão, quando ele age de acordo com a palavra de Deus, reage de acordo com a palavra de Deus, né? E por isso que nada melhor do que estarmos vivendo em comunidade, para que isso nós estamos sendo treinados, né? Porque nós estamos aqui, as pessoas de todo jeito. Então, quem tem maturidade espiritual, ele já tem um conhecimento da palavra de Deus e está aplicando essa palavra de Deus, e quando talvez ele sofre de alguma maneira uma ofensa, vamos dizer assim, como que ele vai reagir, né, a isso? E como que também eu vou agir de acordo com aquilo que eu estou ouvindo da palavra de Deus? Porque muitas vezes nós estamos acostumados, né? Uma das características de imaturidade é ouvir e não pôr em prática. Aí você pensa quantas mensagens abençoadas nós ouvimos domingo após domingo, semana após semana, e o quanto disso que a gente pratica. Então, maturidade é aplicar a vida à palavra de Deus. E aí eu pergunto, você é uma pessoa madura, espiritualmente falando, está crescendo, está desenvolvendo? Continuando aqui na página 99, a igreja também é corpo, cuja cabeça é Cristo. Seus pequenos grupos são como células, seus líderes e estruturas como juntas e ossos que dão sustentação. Seus membros são como órgãos que cumprem cada um seu papel para o bom funcionamento do corpo. Então, somos um corpo. Até ontem estava comentando com uma pessoa que deu que feriu, né, o dedinho, né, feriu o dedo aí feriu assim que esmagou a pontinha do dedo, a unha coisou e quebrou até um pedacinho do osso lá. E aí ele falando que, rapaz, como que numa pontinha eu não estou conseguindo trabalhar por causa
Aí eu até citei para ele, por isso que a igreja também é chamada de corpo. Se um sofre, todos sofrem, né? Então Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, né? O corpo de Cristo. Por ser constituído por pecadores e pessoas enfermas, a igreja precisa ser muitas vezes como um hospital onde o remédio curador está na ação do Espírito Santo pela palavra. Evidentemente, esta realidade custa certo seu preço. Aprendamos, portanto, a viver em comunidade. Aprendamos a viver em comunidade. Nem sempre as pessoas querem aprender, né? No texto que a gente estava lendo aqui anterior, na página 98 aí, fala que não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e vamos exortar esses que têm deixado. Quanto mais vejo que o dia se aproxima. Que dia é esse, letra maiúscula aí? O dia da volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, né? E a primeira pergunta aqui o povo de Deus no Novo Testamento é chamado de igreja. Como Jesus havia prometido, ele derramou o Espírito Santo sobre seus discípulos em Pentecostes e inaugurou assim a igreja no Novo Testamento. Em Atos 2, 42 a 47, temos uma breve descrição da primeira comunidade cristã em Jerusalém. Interessante que, estava pensando aqui agora, Deus é quem criou, né? Quem criou a família? Isso é invenção de Deus ou dos homens? Deus criou a família. E quem? Igreja, é invenção dos homens ou de Deus? Invenção de Deus também, né? Igreja como o corpo, né? O organismo vivo. E aqui nós vemos esse organismo vivo, né? Bem vivo mesmo, em Atos 2, vamos ver lá? Atos 2, 42 e 47, responder aqui essas perguntas, né? Uma das primeiras mensagens que nós trouxemos à igreja aqui em Pontalina, na Escola Bíblica Dominical, foi nesse texto de Atos 2, falando sobre o EKE, sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Primeiro, o ensino bíblico aplicado à vida. Eles levavam a sério a palavra de Deus. Eles perseveravam no quê? Na doutrina, né? Na palavra de Deus. A segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a comunhão e o serviço em amor. Eles estavam servindo uns aos outros em amor, né? E terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a adoração viva. Adoração como vida, né? A vida deles era um culto a Deus, de casa em casa e no templo, e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E quarta marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a evangelização ousada e contínua. Ousada e contínua. Eles amavam-se uns aos outros, e aí Jesus nos diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, né? E o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos
diz aí, versículo de número 47, né? Tá ali, ó. Tá vendo aquele banner ali? As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ore por isso, né? Colocamos aí para a gente não esquecer e orar, pedir a Deus que de fato possamos experimentar isso aí, porque esse é o desejo de Deus para o seu povo, né? Nós como igreja, não é só lá para Atos dos Apóstolos, né? Então vamos aqui às perguntas. Observe o texto e responda. Letra A. A que os primeiros cristãos buscavam se dedicar. Versículo 42. Quem pode ler para nós? Amém. Então, perseveravam na doutrina. Se dedicavam no quê, então? Estava perseverando no quê? Palavra, da doutrina. O que mais? Comunhão. Nas orações. Partir do pão nas orações, né? Então, olha aí. Se vivermos, que queiramos ser uma igreja saudável, façamos isso, né? Perseverar na palavra, na comunhão, no partir do pão, isso nos lembra da ceia, e nas orações, né? No temor, e em cada alma havia temor, diz o verso 43. A letra B aí da pergunta. Onde costumavam se reunir, conforme o verso 46? Quem pode ler para nós? No templo e de casa em casa, né? Então, no templo podemos dizer que a oração, o culto formal, e de casa em casa um culto informal. E havia muita alegria e singeleza de coração, temor e reverência, e alegria. Então, essas duas coisas juntas, né? Temor e alegria. Não era um oba-oba, mas também não era uma coisa engessada, fria, mecânica, né? Havia temor, reverência, respeito, obediência, mas havia também muita alegria no coração desses irmãos, né? Que o nosso culto também seja assim, no templo e de casa em casa, né? Temor e alegria, né? Adoração viva, né? Adoração 24 horas, a nossa vida como um culto ao Senhor. Letra C, na página 100. Qual o impacto desses primeiros cristãos na sociedade onde viviam? Eita glória! Qual foi o impacto, irmãos? O que vocês acham? Pouco, mais ou menos, muito? Foi muito, não foi? Um impacto extraordinário, né? Aí sacudiu o Império Romano, porque foi só crescendo a igreja, né? Vendo como eles viviam, o amor que eles tinham uns pelos outros, né? Lembrando que na época não tinha creche, né? Não tinha abrigo dos velhos, né? Não tinha aposentadoria, INSS, não tinha nada disso. Mas entre eles não havia necessitados, eles cuidavam dos seus idosos, cuidavam das suas crianças, cuidavam das suas viúvas, cuidavam dos órfãos. Então o impacto foi grande, foi o povo, gente. Diz aqui o texto que, falando, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, né? Esse povo realmente sabe como se deve viver, né? Assim vivia a igreja. Quer dizer que eles eram perfeitos, que eles não tinham pecado, que eles não erravam? Não. Os problemas iam aparecendo e iam sendo solucionados. A gente vai vendo isso aí, né? Em Atos 6 mesmo teve um problema lá, que estava sendo esquecido
umas viúvas lá e falou, opa, vamos resolver esse problema aqui, vamos eleger os diáconos, elegeram os diáconos e foram socorrer, né? Mas não parou, né? A igreja foi avançando, esse problema do crescimento aí é uma bênção, né? Quem dera os nossos problemas fossem esses, né? Problema de crescimento, por isso que e a gente vê que o crescimento tanto espiritual como numérico, né? Deus não tem problema com crescimento numérico. Aliás, crescimento numérico é uma bênção, porque fala de conversões. É claro que a gente não está falando aqui de inchaço, né? Mas aqui nós vemos conversões acontecendo, né? Conversões e conversões, louvado seja Deus. Um corpo saudável cresce, amém? Então, o impacto. E assim também, nós como igreja precisamos orar para que nós também causemos um impacto na nossa cidade, né? Causemos um impacto, ter uma influência, porque Jesus falou que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Então a gente tem que estar em todos os departamentos da sociedade, em todos os níveis aí da sociedade, influenciando, né? Como sal, apontando o pecado, e como luz também, né? Para que as trevas venham a dissipar, né? Então, o sal livra a sociedade de apodrecer, traz preservação. E a luz dissipa as trevas, né? É o combate às trevas, denuncia as trevas. E as trevas têm que se afastar. Então a igreja tem esse papel, né, de preservação e de denúncia do pecado, não se acomodar diante do pecado da sociedade no qual nós vivemos. Às vezes a gente mete o pau no mundo ou nos políticos, né? Mas nós temos uma grande parcela de contribuição. Se a sociedade vai mal, é porque muitas vezes a igreja vai mal, porque é a igreja que tem que fazer a diferença, sendo sal que salga e luz que brilha. E aí eu me pergunto, qual a nossa relevância? É claro que não é só a igreja presbiteriana de Pontalina, não só a igreja presbiteriana aqui, mas também tem mais igrejas em Pontalina, mas qual a nossa relevância? Aliás, está aqui na visão, né? Visão da igreja, ser uma igreja bíblica, acolhedora, discipuladora, missionária e relevante na cidade para a glória de Deus. Qual a nossa relevância, irmãos? Imagine se a igreja de Pontalina desaparecesse do mapa aqui, ficar só o terreno vazio. Será que o pessoal ia sentir falta? Ou será que ia passar ali na frente, aqui tinha uma igreja, né? Mas qual a diferença? Qual a diferença que nós estamos, qual a relevância para nós, para a cidade de Pontalina? Já pensou nisso? Oremos, né, para que sejamos uma igreja relevante, para que se acontecesse da gente desaparecer do mapa, ficar só o terreno aqui, nossa, meu Deus, mas cadê aquela igreja? Não, a gente precisa, era tão bom, meu pai, agora o que vai ser da gente? O que vai ser de nós? Sem essa igreja? Ou será que se a gente desaparecesse, aí seria tanto faz, tanto fez? A igreja tem que ser relevante, né? E você vê o impacto disso aqui da igreja de Jerusalém na sociedade da época, né? Assim também precisamos nós sermos um povo relevante que faz a diferença na sociedade em que vive, né? Nas cidades do nosso país e do mundo. Amém? Número 2, pergunta de número 2. A igreja se reunia no pátio do templo judeu e de casa em casa para dedicar-se à vida com Deus e uns aos outros. Qual a importância para os cristãos atuais celebrarem publicamente a Deus e crescerem uns com os outros em grupos que se reúnem nos lares e outros lugares estratégicos? Você tem experimentado esta vida em comunidade? Amém?
seja no templo, ou seja nas casas, ou seja em grupos menores, você tem experimentado disso, né? Isso é bênção de Deus, irmãos, bênção de Deus, né? Aí nós podemos dizer que a estrutura da igreja é como se fosse duas asas, né? Uma asa é a reunião da igreja, o templo, todo mundo, né? O coletivo, uma asa. E a outra asa são os pequenos grupos, né? Os pequenos grupos. Então a igreja precisa dos dois para voar, né? Como um pássaro, né? Para que o grande grupo e os pequenos grupos, né? Se você faz parte de um pequeno grupo, glória a Deus por isso, é bênção. Nós desejamos que cada vez mais pequenos grupos da nossa igreja possam crescer para que todos sejam melhor pastoreados, né? E possamos crescer em maturidade espiritual e capacitação. Amém? Glória a Deus. Nós já temos 3 aqui, né, que fazem parte do grupo pequeno de discipulado Vida a Vida. Nosso desejo, que aqui é o caso Filipe, o Romualdo e o irmão Zezinho. A Jana está com outro pequeno grupo de mulheres. E o nosso desejo é que outros pequenos grupos vão, né? Então, quando você for convidado para participar de um pequeno grupo, é bênção de Deus, né? Para o nosso crescimento espiritual. Não recuse, né? Pergunta de número 3. Em Atos 4:32, vamos lá? Temos o testemunho acerca do coração dos primeiros cristãos e o seu desprendimento uns para os outros. Como se sente ao deparar-se com o testemunho da igreja primitiva? Como você se sente ao se deparar com o testemunho? Quem pode ler para nós Atos 4:32? Amém. Então, da multidão dos que creram, era só um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua. Não havia egoísmo. Não, isso é meu, esse carro é meu, ninguém entra nisso, não vai sujar. Não. Compartilhavam, né? Ninguém considerava exclusivamente as coisas que possuía, tudo, porém, era-lhes comum, né? Aqui tem um cântico, né? Lindo, né? Cantado pelo Guilherme Kerr. Vou ver se eu compartilho depois no grupo da igreja, né? Que fala assim: da multidão dos que creram, era só um o coração, juntos, alma, e aí vai. Muito lindo essa canção, né? Amém. Então, como você se sente, né? Com um testemunho desse? É maravilhoso, né, irmãos? Da multidão dos que creram, era só um e um coração. Como se fosse um só coração, uma só alma, né? Oremos por isso, né? Também, em nome de Jesus. Pergunta de número 4. Alguns acabam concluindo erroneamente, erradamente, que a igreja primitiva era uma comunidade sem problemas. Em Atos 5, de 1 a 4 e 6, 1, temos 2 exemplos de dificuldades que a comunidade enfrentou. Nesses casos específicos, quais foram? Então, vamos ver aí, capítulo 5, qual o problema enfrentado aí, versículo de 1 a 4, que diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui, o problema não foi que ele não deu tudo, o problema é a mentira, né?
ele dá uma parte como se estivesse dando tudo e ele queria sair bem na fita, como, nossa, esse cara, esse Ananias, nossa, olha, é muito generoso esse homem, essa mulher, né? Só que a Deus ninguém engana, né? A Deus ninguém engana. E houve uma disciplina séria aí na vida desse casal, né? Os dois morreram e o resultado é que houve temor, versículo 11, né? Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos, né? Então, não zombe de Deus, né? Temor. E aí, no capítulo 6, versículo 1, surge outro problema, né? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, olha aí, multiplicando de novo, né? Houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas destes estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, a murmuração, e aí, vamos resolver o problema. Graças a Deus foram resolvidos. Aí nós temos os diáconos, né? Então, foram surgindo os problemas e as soluções também, graças a Deus. Então, a igreja de Atos não era igreja perfeita, porque era uma igreja de pecadores, mas eles não ficavam estagnados diante dos problemas, né? As soluções iam sendo, ia acontecendo, né? Pela graça de Deus, né? Sabedoria. Pergunta de número 5. Muitos se decepcionam ao ver que a igreja é formada por pessoas pecadoras que falham umas com as outras. Você já sofreu algum tipo de decepção ao se relacionar com outros cristãos? Como você reagiu? E aí? Você já se decepcionou? Já ficou decepcionado com a igreja? Decepcionado com algum irmão? Com alguma irmã? Já deu vontade de chutar o balde? Hã? Quem nunca ficou decepcionado, né, irmãos? Se não ficou, você vai ficar ainda. Né? Que infelizmente somos pecadores. Mas aí agora é que vem a questão. Olha aqui, nesse caso aqui, os cristãos ali, helenitas, estavam decepcionados com os cristãos hebreus. Vocês estão faltando com as nossas viúvas, não tá, a distribuição não está sendo feita para elas. Houve aqui uma decepção aqui, né? Mas aí é que está, como o problema foi solucionado, como que foi feito? Qual foi a reação? Então, às vezes, a decepção pode ser mais coletiva ou pode ser individual. Mas aí é que vem a questão. Como vai ser a reação? Qual vai ser a minha reação, a sua reação diante do problema? Conforme a Bíblia ensina, né? Por exemplo, Jesus ensina lá em Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Faz um bicão, a cara feia, dá as costas para ele, tchau e benção. É isso que é para fazer? Se o teu irmão pecar contra ti, vai, conversa com ele, fala, você errou comigo e tal, e assim. Se ele se arrependeu, ganhou teu irmão. Se ele não se arrependeu, o que faz? Leva 1 ou 2 testemunhas, né? E se ele se arrependeu, ganhou seu irmão, né? E se não se arrepender com 1 ou 2 testemunhas, leva o caso, aí a liderança, né? A igreja, os presbíteros, os conselhos, aí sim, é nesse terceiro ponto aí que vai levar, né? Aí, e se chegar a esse ponto de não arrepender ainda, aí de Jesus, então considera ele como gentio, como publicano, como alguém que não converteu. Isso aí não é convertido, não. Ele passou pela disciplina, esses estágios da disciplina e não se arrependeu, então é porque está precisando de conversão mesmo, né? Mas a gente faz isso, né? Quando alguém erra com a gente vai conversar, vai procurar. Não, a gente não quer saber,
fica, né, isola, como diz hoje na linguagem das mídias, né? Faz o quê? Cancela, né? Os cancelamentos. Então, mas nós temos que agir conforme ensina Jesus, né, na sua palavra, né? É fácil? Ah, não, de jeito nenhum, né? Mas você é discípulo de Jesus? Sim ou não? Então, se você é discípulo, você não vai fazer a sua vontade, né? Você vai fazer a vontade do seu Senhor e Salvador, né? Então, que Deus nos ajude, né? Sabe, irmãos, eu tenho visto, infelizmente, os extremos, né? Às vezes as pessoas têm um extremo de ser chato, de ser legalista, de pegar no pé dos outros, né? De ficar azucrinando a vida do irmão. Esse é um extremo, né? E eu tenho visto que parece que nós estamos indo para outro extremo. O outro extremo é quando a pessoa está lá no erro e você faz vista grossa, quer tapar o sol com a peneira, o outro está afundando no abismo cada vez mais, a gente, caladinho, não fala nada, né? Deixa para lá. Isso não é ser cristão, ser irmão que ama, né? Então, a gente tem que evitar os extremos. Se você vai corrigir seu irmão, Jesus fala assim, se você vai falar com alguém sobre o erro da pessoa, primeiro você tem que fazer o quê? Se você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. Aí você vai lá e tira. Não é para deixar tirar o cisco, não. Vai lá. Vai tirar a trave, ou seja, corrige você também. Né? Mas parece que as pessoas ficam tipo assim, o outro está com cisco, eu estou com a trave, vamos viver com esses ciscos nos olhos, essa cisqueira, essa coiseira no olho, né? E você pensa, e é um trem que incomoda, mas parece que as pessoas, não, parece que não quer incomodar, né? Mas não deixa de incomodar, porque um cisco no olho incomoda, né? E nós precisamos cuidar uns dos outros, ter verdadeiro amor uns pelos outros, né? Mas naquela assim, eu não vou falar com fulano, que senão fulano vai achar ruim. Não vai achar ruim, né? Então você prefere que vá para o inferno, né? Do que você ter uma palavra de exortação com amor na vida do seu irmão. Então, nós temos que fazer o que a palavra também fala quanto à exortação, né? A correção. Muito bem, vamos à nossa última pergunta de hoje, a pergunta de número 6 aí, que fala: para que possamos conviver em unidade, existe uma série de mandamentos comunitários que devemos observar. Eles nos ajudarão a manter a saúde de nossos relacionamentos da própria igreja. Em Colossenses 3, de 12 a 17, existe uma lista com vários desses princípios. Destaque pelo menos 5 que ele chama a sua atenção, mais atenção. Então vamos lá, Colossenses 3, de 12 a 17, vamos ver pelo menos 5 princípios, né, dos quais nós precisamos colocar em prática se queremos viver em comunidade, uma comunidade saudável, uma igreja saudável, né? Colossenses 3,12 fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, de longanimidade. Então, virtudes aí que precisam ser vividas, né? Né? Você é uma pessoa misericordiosa, bondosa, humilde, mansa e paciente? Ore e peça a Deus. Verso 13, suportai-vos uns aos outros. Olha aí. Perdoai-vos mutuamente, perdoam uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoa. Assim como também o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Então, a prática do perdão. Sem perdão não existe vida
comunitária, nem família, né? Verso 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amor. 15, seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo, o árbitro, e gratidão. E o verso 16 continua: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. Então, instruir e aconselhar. Louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, né? Seja em palavra, seja em ação. É assim que você vive, que nós vivemos, né? Que Deus nos conceda essa graça, né, irmãos? Tudo o que fizermos, seja em palavra, em ação, fazer em nome do Senhor Jesus. Olha, esse princípio aplicado aqui, já pensou quantas coisas erradas nós evitaríamos de fazer, né? O que eu vou fazer em palavra é em nome de Jesus, agrada a Jesus. O que eu vou agir agora é em nome de Jesus, agrada a Jesus. Se não, então não faça. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que nos dê esse crescimento como igreja, maturidade cristã, na comunidade, no corpo de Cristo, né? Deus querido, Deus maravilhoso, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tua palavra, por sermos edificados e santificados pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de, como igreja, crescermos em maturidade espiritual, em capacitação, ó Deus, onde cada um de nós possamos, ó Deus, exercitar os dons e o nosso caráter ser desenvolvido, vivendo, ó Deus, na unidade do corpo de Cristo, obedecendo e praticando a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa aqueles que têm sido negligentes, imaturos, que não querem crescer, dá arrependimento e tende misericórdia de nós como igreja. Perdoa os nossos pecados, toda dureza de coração e incredulidade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.